Oi galera, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo uns dias atrás mostrando que eu estava internado, né? Por um problema que estava em investigação. Graças a Deus eu tive alta, estou em casa, tive uma melhora dos sintomas, né? E eles descobriram qual a minha doença, me diagnosticaram. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho do meu diagnóstico, da minha doença, que eles descobriram, né, no período que eu fiquei internado. E vou explicar para vocês também os sintomas, como eu me senti, porque serve até de sinal de alerta, né, para vocês, se alguém estiver sentindo alguma irregularidade ali no hábito intestinal, né? É importante saber dessas informações. Fiquei internado uns 16 dias mais ou menos. E por que eu fiquei internado? No outro vídeo que eu postei eu estava falando muito do acidente, falei muito do acidente, só que agora eu vou focar mais no diagnóstico que eu recebi. Lá em outubro eu comecei a sentir dor no intestino ali na região mais do reto, ali na região mais do abdômen ali bem embaixo. Comecei a sentir umas dores que eu nunca havia sentido antes. Então já ligou um sinal de alerta ali que meu corpo já estava gritando socorro. E quando eu ia no banheiro eu comecei a presenciar sangue. Então, o primeiro sintoma que eu senti ali do problema que eu tive, da doença que eu tive, foi sangue nas fezes. A doença em si, ela manifesta em cada pessoa de uma forma. E eu vou estar explicando para vocês como manifestou em mim. Mudando o foco aqui um pouquinho do canal, né? O canal fala mais de investimentos, só que é importante a gente retratar também ali a saúde para servir de alerta. Então, o primeiro sintoma que eu senti foi sangue nas fezes. Tá barulhando porque a rua tá aqui perto, pessoal. Sangue nas fezes e dor. Presenciei isso, achei que seria uma fissura, né? Até uma mesma fissura anal, alguma coisa do tipo. Como nunca tinha acontecido comigo, falei, vai passar. Só que essa dor não passava, pessoal. Começou a aumentar muito a dor. Eu comecei a presenciar muito sangue nas fezes. E isso foi só me ligando ali um sinal de alerta. Aí eu procurei o pronto atendimento, né? Expliquei a situação. Foi avaliaram. Fiz exame de sangue, mostrou ali um pouquinho de infecção. E a primeira suspeita foi de uma fissura, né? Uma fissura ali no reto mesmo, infeccionada. Tomei injeção, tomei alguns remédios. Porém, pessoal, essa dor não passava. O sangramento continuava, a dor continuava. Então, fiquei ali sempre procurando pronto atendimento para tentar investigar. Me encaminharam para um coloproctologista, um gastro. Porém, como é SUS, né? Graças a Deus que tem o SUS, porém infelizmente tem a demora, até hoje não me chamou e eu tive que fazer ali umas consultas particulares. Marquei com um coloproctologista e esse coloproctologista, essa no caso era uma mulher, ela suspeitou também de apenas uma fissura, porém ela me passou remédio para fissura, me passou remédio ali para controlar ali um pouquinho a infecção, mas como eu comecei a relatar também muco nas fezes, o que é esse muco, pessoal? Esse muco, o sistema digestório ali, o intestino, ele produz para ajudar ali também na formação das fezes. É tipo um catarro mesmo ali branco. Só que ele não é normal você perceber ele nas fezes em muita quantidade, ou até mesmo sair ali, até mesmo na sua cueca ou na sua calcinha, com muita quantidade. E eu comecei a perceber isso. Então essa presença de muco foi um sinal de alerta ali que fez
a coloproctologista pediu um exame de imagem, que no caso eu fiz uma reto... O nome é difícil. Vamos colocar um nome de colonoscopia. Aí ela fez um exame de imagem e ela constou que o meu intestino grosso estava todo inflamado. Então a primeira suspeita dela foi de retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa é uma doença que inflama o intestino, é uma doença que não tem cura também, é uma doença autoimune e ela precisa de tratamento. Mas como o exame que ela fez ali, eu fiz tudo particular, graças a Deus eu sempre tive um dinheiro guardado ali para essas emergências. Então quando se trata de emergência, eu sempre não penso duas vezes, eu vou lá e gasto mesmo. Então paguei o exame do meu bolso e nesse exame que ela fez, ela constou esses ferimentos no intestino grosso e ela deu o primeiro diagnóstico de retocolite ulcerativa. Mas por que ela não falou, Elielson, você tem uma colite ulcerativa? Ela disse assim, provavelmente você tem ou é retocolite ulcerativa ou é doença de Crohn. Mas como eu vi só o seu intestino grosso, eu não tenho como falar que você tem a retocolite. Mas vamos trabalhar nessa primeira suspeita. Então, eu fiz esse exame, ela retirou a amostra, mandou para a biópsia, e nessa biópsia constou alguns ferimentos crônicos, alguns ferimentos que não têm cura. Então ali já meio que deu a entender que seria uma colite ulcerativa. Continuei tomando algumas injeções, alguns remédios, mas nunca melhorava. Sempre, inclusive, os sintomas só piorava. Tipo, todo dia eu sentia ali, eu me enfiando, sabe? O Evaristo Costa, que é um apresentador, ele tem a doença de Crohn, ele foi diagnosticado, e ele fala muito de se sentir definhado. Eu estava me sentindo isso. Parece que dia após dia eu estava perdendo mais peso, eu estava me sentindo mais fraco, diarreia. Outro sintoma do problema é a diarreia. E foram os sintomas que eu senti: dor, diarreia, às vezes vinha umas fezes mais duras, mais ressecadas, depois vinha a diarreia, e presenciando sangue e muita dor mesmo. E nesse período, desde outubro do ano passado, antes de ser internado, eu estava indo no pronto-socorro com frequência, para eles tentar investigar o meu caso mais a fundo, porque eu não estava tendo qualidade de vida mais. Estava sentindo muita dor e era uma dor que não cessava. Estava tomando vários remédios de dores, de pirona, mas não cessava de forma alguma. Daí, a última vez que eu fiz uma viagem, né? Viagem a trabalho. Falei no outro vídeo também. Se você não viu o outro vídeo, vão lá, assista o vídeo também, tá bastante interessante. Aí eu fiz uma viagem a trabalho e começou a sair muito pus assim mesmo. Presenciava muito pus, muita dor, muito sangue, então chegou num nível ali que estava insuportável. Então eu cheguei de viagem, cheguei da minha cidade, já fui no pronto atendimento, a médica já me olhou e falou assim, esse caso aí você vai ter que internar, porque provavelmente você está com abscesso inflamado. O abscesso, pessoal, é uma região infeccionada ali, que é uma região ali que acaba infeccionando e acaba juntando muito pus. Então, você tem que drenar para fazer a limpeza, para tirar esse pus. Então, a médica já me internou e falou que eu ficaria internado até sair uma transferência para eu fazer essa drenagem desse pus. Provavelmente foi um ferimento ali que veio ter uma piora. Fiquei 6 dias nesse pronto atendimento, recebendo remédio de dor, Tramal, que está um pouquinho abaixo ali da morfina, mas não adiantava, não passava. Fiquei tomando antibiótico, meus resultados de exames de infecção, de proteína reativa, que é os exames que eles fazem, estava muito elevado. Aí eu tive que esperar a vaga até me transferir para um local ali para investigar e trazer um diagnóstico para mim. Foi daí que eu fui transferido para a medicina daqui, né? E começaram a investigar. Foi daí que eu relatei todas as minhas dores, mostrei todos os meus problemas que eu estava sentindo. Já fizeram o exame de sangue, fizeram o exame de fezes,
fez colonoscopia, fez endoscopia, fez também tomografia, fez uma porrada de exames até chegar no diagnóstico, que é o diagnóstico da doença que eu tenho, que chama doença de Crohn. O que é essa doença de Crohn? Na primeira suspeita, eu estava com retocolite ulcerativa. Essa retocolite ulcerativa, ela ataca mais ali o final do intestino grosso, reto, pega o ânus também. Mas a doença de Crohn, ela pode acometer tanto a boca até a região do ânus. Então, ela pode inflamar tudo. E nesses exames de imagem que eu fiz lá na medicina, mostrou que meu intestino grosso está inflamado, mostrou que o meu reto está inflamado, mostrou que o meu estômago estava com a úlcera e mostrou que o pior de todos, que é o intestino delgado, também estava inflamado. Então, por dentro estava muito inflamado. E o problema da doença de Crohn, que ela é uma doença crônica, ela não tem cura e ela afeta muito ali a qualidade de vida das pessoas. E estava afetando muito, afeta na verdade a minha qualidade de vida. Então, fui diagnosticado com um problema, a mesma doença do Evaristo, né? Evaristo Costa, apresentador. Então, pessoal, eu quero dizer que se vocês notarem qualquer irregularidade do seu sistema digestório, se você sentir dor ao banheiro, se você vê que não está normal, procure um médico o mais rápido possível. Não espere. Eu acho que, apesar de tudo, eu ainda fui rápido. Eu fiz o exame de imagem, eu fiz todos os exames, paguei muito exames do meu bolso. Então, eu tive condição ali de pagar. Então, se você tem condição, faça os exames. Se você vê qualquer anormalidade ali no seu hábito, se você está sentindo dor, pessoal, ir ao banheiro, não é normal você sentir dor. Então, qualquer dor, qualquer sangue que você presenciar, vá ao médico, mesmo que você ache que é uma coisa simples, que pode ser uma coisa grave, igual a doença de Crohn, igual o meu caso, e nunca negligencie ali a doença em si. Então, qual que é os próximos passos? Eu fui diagnosticado, eu ainda estou com dor, não melhorou minha dor, porém aliviou. Então, eles me deram alta do hospital, vim para casa, eu ainda estou com dor, mas eu vou iniciar o tratamento correto para a doença. Porque até então eu não estava, tratando da doença de Crohn. Eu estava tomando um remédio chamado mesalazina, que é um remédio mais ali voltado para a retocolite ulcerativa, e não estava fazendo efeito para mim. Até mesmo eu não estava tomando ali uma medicação correta para a doença. Agora que eu tenho um diagnóstico, vai começar o tratamento. Tem uma injeção que eu vou tomar ela 2 vezes ao mês, ali durante a vida toda, que é uma injeção que vai controlar ali o sistema imunológico, mesmo para parar de atacar ali o sistema digestório e reduzir essas inflamações. E na parte nutricional, pessoal, no que eu como, é muito importante você ver ali como o seu corpo reage. Se você tem a doença, se você tem sintomas, comenta aí embaixo quais alimentos que você acha que come e passa mal, mesmo para me ajudar e ajudar outras pessoas também que têm os sintomas. No meu caso, pessoal, como eu sou nutricionista, eu tenho um pouquinho ali de conhecimento da doença de Crohn. Então, tem alguns alimentos que eu não vou pagar para ver, que pode piorar o meu quadro. Por exemplo, café. Eu já não estou tomando mais café, porque querendo ou não, o café, ele desgasta mais ali um pouquinho o sistema digestório, né? Eu fiz a troca de café por chá, por ser mais natural, né? Reduzi também lactose, evitei lactose, mesmo para não ter tantos casos de diarreia. Também tirei muitas fibras insolúveis. O que é fibras insolúveis? Aquelas fibras que não misturam na água. Por exemplo, casca de fruta, frutas ali mesmo sem estar cozidas. Então isso eu estou evitando bastante, mesmo para não irritar tanto ali
o sistema digestório e vinha a piorar o meu quadro, porque eu preciso que a doença entre em remissão. Esse processo de remissão é quando você não tem os sintomas da doença, você tem a doença, mas você não tem os sintomas. Então você pode viver tranquilamente com essa doença em remissão. Mas para isso a gente tem que tomar o medicamento correto, tem que fazer a dieta correta. Então engloba ali muitos fatores. Em questão da injeção, voltando lá, perdi um pouquinho o foco. A injeção eu tomo 2 vezes no mês. É uma injeção ali que a gastro me passou. E eu vou tomar para a vida toda. É uma injeção que eu consigo pelo SUS, né? Porque é um valor muito caro. Tem essa injeção, ela dá para 1 mês só, né? E a dose dela cerca de 3, 4 mil. Então não tem condição, né, da gente bancar esse remédio. Graças a Deus entra o SUS. Então é muito importante, pessoal, a gente valorizar, tipo, o SUS também, né? Que a gente, quando não precisa, a gente julga ali bastante, né? Mas quando a gente precisa e a gente tem pessoas próximas que precisam, a gente dá mais valor. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou trazer mais vídeos aqui da doença, vou trazer mais vídeos de outras doenças inflamatórias. Querendo ou não, vou mudar um pouquinho aqui o foco do meu canal. Também vou trazer algumas dicas e vou colocar assim um âmbito geral. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que... Eu queria agradecer muito também, pessoal, os comentários, vários comentários positivos. Fiquei muito feliz. Recebi várias orações. Nossa, estou muito feliz. Eu não esperava ali a repercussão do outro vídeo. Inclusive, se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui para você dar uma olhada também, né? Que é a primeira parte desse problema que eu descobri. Mas é isso, pessoal. Se você tem algum problema, tá sentindo dor, não espere, só busque o médico. Não seja negligente com o seu corpo e mantenha a rotina saudável, educação física, exercício físico, dieta, que é isso que vai evitar esse tipo de doença. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Não vou editar esse vídeo, vou postar assim mesmo, só para atualizar vocês, que tem muita gente me perguntando. Beijo no coração e fique com Deus.